O Botafogo só joga no domingo e muita coisa importante vai acontecer durante essa semana. Tem coisa até que já aconteceu, pensando em um dos nossos próximos adversários, mas o nosso foco principal é nos nossos concorrentes diretos. Concorrentes diretos esses que entram em campo hoje e amanhã, então a gente tem que ficar de olho, dar aquela secadinha e ver se o Botafogo consegue ficar ainda mais tranquilo quando entrar em campo contra o Corinthians no domingo e terminar a rodada ainda mais próximo de uma fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista botafoguense. Vamos embora, vamos aqui fazer os cálculos para o Botafogo e ir direto para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Vamos aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro para te mostrar que o Botafogo está aí com 58 pontos, 2 à frente do Bahia e 3 à frente do Fluminense. Bahia e Fluminense que jogam, como eu falei, o Fluminense hoje, né? Hoje à noite às 8h30 e o Bahia amanhã às 7 horas. O Fluminense enfrenta o São Paulo, esse jogo é muito importante para o São Paulo. Por quê? O São Paulo está aí a 7 pontos do Fluminense, ainda pode matematicamente terminar dentro do G7, mas vai ter que vencer esse jogo. Eu acho que o São Paulo já está pensando no G8 mesmo e aí torcer para o Fluminense ou para o Cruzeiro ganhar na Copa do Brasil e ele conseguir ir para pré-Libertadores. Mas o São Paulo ainda tem chances. Então vamos ver se o São Paulo vai jogar para cima do Fluminense, o São Paulo vai jogar mais resguardado, buscando um empate que ajudaria muito nessa briga pelo G8 e ajudaria muito a gente, porque o Fluminense está contando com essa vitória. Então o tropeço do Fluminense hoje é maravilhoso, cara. Sensacional o Botafogo, porque a distância não diminuiria tanto, mesmo se o Botafogo perder esse jogo. O Botafogo tem um jogo mais difícil que o Fluminense nessa rodada. O Botafogo, vou lembrar vocês aqui, como eu já falei, pega o Corinthians no domingo às 4 horas na Neoquímica Arena, e tem o Bahia também. O Bahia enfrenta o Juventude, mas o Juventude está quase morto no campeonato, né? O Juventude está 6 pontos sair da zona de rebaixamento. O Juventude está com dificuldade de conseguir pontos que possam ajudar ele a sair, já que a dificuldade de sair da zona está muito alta, né? São 6 pontos de diferença. Então, realmente, a situação do Juventude não é boa, está praticamente rebaixado, mas é a última cartada que eles podem dar. É uma decisão e o Juventude precisa, de qualquer forma, vencer o Bahia para encostar ali no Vitória e tentar alguma coisa, secar o Vitória depois, enfim, tentar alguma coisa para sair da zona. Então, eu imagino que o Juventude tenha que entrar com mais vontade nesse duelo, e aí o Bahia tropeçar seria excelente para o Botafogo. Se o Bahia tropeçar, é mais uma rodada que eles estão contando com vitória e o Botafogo entra mais tranquilo no domingo. Agora, indo para os próximos 3 jogos no geral, né, já que eu já falei dos 3 dessa rodada, na outra rodada o Fluminense tem o Grêmio fora de casa, mas o jogo o Fluminense não pode vencer. Se o Fluminense vencer o São Paulo, que a gente já tá esperando, não pode vencer o Grêmio de jeito nenhum, cara. Porque o Fluminense vencendo o Grêmio, provavelmente ele passa o Botafogo. A gente não tá contando com vitória nesses jogos contra Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro, né? Então, o Fluminense tem que tropeçar contra o Grêmio, derrota seria o ideal, mas o empate não tá tão ruim mesmo se ele vencer o São Paulo, a não ser que o Botafogo realmente consiga 2 empates. E aí o ideal seria chegar na última rodada à frente do Fluminense. Se o Fluminense fizer 4 pontos aqui, o Botafogo vai precisar fazer 2 pontos aqui, já que a gente já tem 3 a mais. Fazendo mais 2 fica 5, e aí a gente entra um pontinho na frente, dependendo só de si na última rodada em relação a eles. Já o Bahia, a gente está 2 pontos à frente. O Bahia não pode vencer o Juventude de maneira nenhuma. Se o Bahia empatar, vai ficar 1 ponto da gente. Vamos supor que o Botafogo empate com o Corinthians também. Vai continuar a 2 pontos na frente do Bahia. Depois o Bahia pega o Sport em casa, muito provavelmente vai vencer. E aí o Botafogo precisaria arrumar alguma coisa ali contra o Cruzeiro, ou um empate, ou uma vitória. Mesmo um empate já seria difícil o Botafogo chegar na última rodada, dependendo apenas de si, porque o Bahia chegaria com o mesmo número de pontos que a gente, né? Se a gente botar aqui empate com o Juventude, Botafogo empate com o Cruzeiro, Botafogo empate com o Cruzeiro e Corinthians, e o Bahia vence o Sport, o Botafogo chega na última rodada atrás do Bahia por causa do número de vitórias, tá? Voltar aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia ficaria com 17, o Botafogo ficaria com 16, e aí o Bahia estaria na frente, mas na última rodada tem Fluminense e Bahia. O Fluminense estaria atrás da gente, precisaria vencer esse jogo para terminar na nossa frente, na frente do Bahia, mas se a gente vencesse, o Fluminense não terminaria na nossa frente. Então é muito importante o Botafogo vencer esse jogo contra o Fortaleza e arranjar pontinhos aqui fora de casa. E esse jogo contra o Fortaleza, como eu falei, ficou um pouquinho mais difícil, né? Eu falei que um dos nossos adversários diretos já teve notícia sobre eles durante essa semana, porque o Fortaleza venceu o Bragantino, 1-0 aqui no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, ontem. Às 7 horas da noite, o Bragantino pressionou, foi muito superior que o Fortaleza, perdeu um caminhão de gols, tomou
um golzinho ali do Barreiro que vem brilhando, e aí o Fortaleza venceu e agora tá vivíssimo na briga por uma vaga para sair, uma vaga na Série A, né? Para sair da zona de rebaixamento. O Fortaleza já estava decretado como rebaixado, agora tá com 37 pontos a 2 sair da zona, vitória com um jogo a menos, é claro. O Internacional também com um jogo a menos. Na verdade, os dois têm o mesmo número de jogos, né? Então o Fortaleza com o mesmo número de jogos que essas equipes, não é nem um jogo a menos, então tá mais vivo ainda. Então o Botafogo vai ter um jogo, em tese, mais difícil na última rodada, já que a gente estava esperando o Fortaleza já rebaixado. E na próxima rodada o Fortaleza pega o Corinthians, o Atlético Mineiro dentro de casa, perdão, e depois o Corinthians, né? Porque é a 37ª rodada do Corinthians e o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro da 35ª rodada. Esse é domingo, logo depois do nosso jogo às 6h30. Então o ideal é a gente secar o Fortaleza nesses dois próximos jogos, torcer para eles não ganharem os dois jogos, mas é difícil. Então a tendência é que realmente a gente enfrente o Fortaleza vivíssimo nessa briga para ficar na Série A. E o jogo vai ficar mais complicado. Vou botar aqui no simulador agora para ficar mais fácil para vocês entenderem e a gente poder fazer os cálculos aqui, né? As probabilidades de pontos e a partir dos jogos dos nossos próximos adversários e dos nossos jogos também. Bom, Juventude e Bahia. O Bahia não pode vencer esse jogo de maneira nenhuma, como eu falei. O Juventude tem que pelo menos arrumar um empatezinho, vai ser uma decisão para eles. Então, no mínimo, no máximo, quer dizer, um empatezinho do Juventude nesse jogo para segurar o Bahia. Óbvio que uma vitória do Juventude é ainda melhor, o Botafogo manteria a distância de 2 pontos sem ainda ter jogado, né? Mas vamos botar que seja um empate lá no Alfredo Jaconi. E o Fluminense empate com o São Paulo também. O Fluminense está contando muito com essa vitória porque o próximo jogo dele é difícil, é contra o Grêmio fora de casa. Então vamos botar um empatezinho do Fluminense lá também. E o Bahia vencendo o Sport. O Botafogo, sem jogar os próximos 2 jogos, já chegaria à frente do Fluminense e 2 pontos atrás do Bahia. E aí na última rodada, se o Botafogo, vamos supor, empate um joguinho aí contra o Cruzeiro, ficando aí 59 pontos e perca do Corinthians, ou ao contrário, ou enfim, o Botafogo empate os 2 jogos, né, o Botafogo chegaria atrás do Bahia, mas na última rodada do Bahia só não poderia vencer o Fluminense, ou empatar ou perder, e o Botafogo vencer o Fortaleza, que a gente terminaria na frente do Bahia. Um jogo difícil pro Bahia no Maracanã. O Fluminense vai precisar vencer também, porque vai estar acreditando nessa vaga direta. Então o ideal mesmo é a gente chegar na última rodada, no mínimo, só na frente do Fluminense. Se terminar na frente dos dois, chegar na frente dos dois, melhor ainda. Mas se chegar na frente do Fluminense, já vai ser muito bom, porque o Fluminense é favorito contra o Bahia no Maracanã. Então a gente tem que chegar no máximo a 2 pontinhos atrás do Bahia, para o Bahia poder ou perder ou empatar contra o Fluminense e a gente terminar na frente vencendo o Fortaleza. Então por isso são tão importantes os jogos de hoje e de amanhã, porque o Bahia não vencendo o Juventude e o Fluminense não vencendo o São Paulo, o Botafogo se torna o grande favorito para essa vaga direta. No momento porque tem uma larga vantagem, mas tem 2 jogos muito difíceis. Então se o Botafogo, se esses 2 resultados acontecerem, o que o Botafogo arrumar fora de casa é lucro, contanto que, é claro, o Fluminense não vença o Grêmio na Arena do Grêmio, que é o que a gente está acreditando, né? Se não vencer o São Paulo, a gente imagina que não vai vencer o Grêmio, não é porque um jogo tem a ver com o outro, mas o jogo contra o Grêmio é muito mais difícil e o jogo de São Paulo já é uma vitória que eles estão contando bastante. O Bahia contra o Sport não adianta nem secar, né? A tendência é realmente o Bahia vencer. Então é muito importante que esses 2 jogos de hoje e de amanhã, os nossos concorrentes diretos não vençam para na última rodada, mesmo a gente não pontuando fora de casa ou pontuando muito pouco, 1-2 pontos, a gente chegar no mínimo na frente do Fluminense e podendo passar o Bahia, e aí o Bahia não vencendo o Maracanã e a gente vencendo Fortaleza, a gente iria direto para a fase de grupos da Libertadores de 2026. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o botãozinho de hypar aí embaixo, porque tudo isso fortalece demais o nosso trabalho. A gente agradece de verdade a todos vocês. Tamo junto, saudações alvinegras. Valeu!